existe uma verdade tu perturbadora, tu revolucionaria, que durante 2000 anos foi guardada em silêncio absoluto. Uma verdade que, se revelada completamente, poderia transformar tudo o que Voc acredita sobre o cristianismo, sobre a F e sobre o papel das mulheres na Ístria sagrada. Imagine por um momento, e se eu te dissesse que em algum lugar da Frana, protegido por trades milenares e guardado por comunidades que arriscaram suas vidas para preservá-lo, existe algo que conecta diretamente nossa poca com os primeiros dias do cristianismo? Algo tão sagrado, tão poderoso espiritualmente, que sua simples existência desafia narrativas oficiais que foram construídas ao longo de séculos? Voc J se perguntou por que Maria Madalena, uma das figuras mais próximas de Jesus, praticamente desapareceu da Ístria oficial. Por que uma mulher que os evangelhos jainísticos chamam de a discípula amada, aquela que conhecia o todo, foi reduzida a uma simples nota de rodapé na narrativa Christi tradicional? A resposta para essas perguntas está envolvida em um mistério que atravessa continentes e milênios. Um mistério que envolve relquias sagradas, manuscritos escondidos, comunidades secretas e uma jornada extraordinária de preservar o espiritual que desafia nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo. Trades ancestrais preservadas em mosteiros remotos falam de algo extraordinário, a preservar a física de elementos que conectam nossa poca diretamente com Maria Madalena. Não estamos falando de lendas ou mitos, mas de trades cuidadosamente guardadas, documentadas em manuscritos antigos e preservadas por comunidades que consideravam sua missão mais importante que suas próprias vidas. Estudos acadêmicos modernos sobre o cristianismo primitivo revelam uma realidade muito diferente daquela que nos foi ensinada. Descobertas arqueológicas no Mediterrâneo, análises de textos jainísticos encontrados em Nag Hammadi e pesquisas sobre trades orais preservadas em comunidades isoladas pintam um quadro onde Maria Madalena não era apenas uma seguidora, mas uma líder espiritual de importância extraordinária. Mas aqui isto que mais perturba. Se essas trades estão corretas, se os manuscritos antigos que sobreviveram destruiu sistêmica estes certos, então existe algo físico, algo tangible, que sobreviveu aos 2000 anos de tentativas de apagamento. Algo que representa não apenas a memória de Maria Madalena, mas a presença espiritual contínua de sua missão através dos séculos. Comunidades na Frana Meridional, descendentes diretas dos primeiros cristianos que fugiram da perséguio no Mediterrâneo Oriental, preservaram trades que falam de uma custodia sagrada, uma responsabilidade transmitida de geral em geral, através de guerras, persegues, cruzadas e revoluções. Uma missão que transcendeu denominais religiosas, fronteiras políticas e transformais sociais. O que vós est prestes a descobrir neste vedelno, uma teoria conspiratria, mas uma investigal cuidadosa baseada em trades documentadas, análises acadêmicas e descobertas arqueológicas que apontam para uma realidade muito mais rica e complexa do que a narrativa oficial nos permite conhecer. Voc sente aquela inquietação interior, aquela sensação de que há algo mais profundo, mais verdadeiro esperando para ser descoberto em sua jornada espiritual. O que vamos explorar hoje pode ser exatamente a chave que Voc tem procurado para compreender não apenas a Ístria, mas sua própria conexo com o sagrado. Prepare-se para uma jornada que vai além da Ístria convencional. Uma jornada que conecta as descobertas mais recentes da arqueologia bíblica com trades espirituais que nunca foram completamente apagadas. Uma jornada que pode transformar não apenas seu conhecimento, mas sua compreensão sobre o que significa buscar a verdade espiritual em nossos dias. Porque o que vós est prestes a descobrir sobre Maria Madalena e sobre a preservar o extraordinária de sua memória física através dos séculos, pode ser a revelar o mais importante que vós J encontrou em sua busca espiritual. Durante séculos, uma verso específica da Ístria de Maria Madalena foi cuidadosamente construída e mantida. Uma verso que a apresenta como uma pecadora arrependida, uma figura marginal que encontrou redeno através de Jesus. Mas análises cuidadosas de textos antigos, manuscritos jainísticos e trades preservadas
revelam uma realidade completamente diferente. Os evangelhos jeenísticos, descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, apresentam Maria Madalena de forma radicalmente distinta. No Evangelho de Maria, ela aparece como uma líder espiritual que recebeu ensinamentos especiais de Jesus. No Evangelho de Filipe, ela é descrita como aquela que Jesus amava mais que todos os discípulos. Essas não são invenes modernas, mas textos que datam dos primeiros esculos do cristianismo. Estudos acadêmicos sobre o desenvolvimento do cristianismo primitivo mostram que houve uma mudança deliberada na narrativa sobre as mulheres elderes nas primeiras comunidades cristis. Pesquisadores especializados em história antiga documentam como figuras femininas de liderança foram sistematicamente diminuídas ou reinterpretadas conforme a estrutura institucional da Igreja se estabelecia. Trades preservadas em comunidades cristis orientais, que mantiveram maior independência das decisões conciliares romanas, sempre preservaram um aviso diferente de Maria Madalena. Nessas trades, ela não apenas uma discípula, mas uma apostola apostolorum, a apostola dos apostolos. Manuscritos siracos e coptas antigos referem-se a ela com títulos de autoridade espiritual raramente atribuídos a mulheres na narrativa oficial. Mas por que essa mudança teria ocorrido? Análises hístricas sugerem que conforme o cristianismo se institucionalizou e se adaptou às estruturas sociais do Império Romano, houve presso para conformar-se aos padres patriarcais da época. A presença de elderes femininas proeminentes na estria fundacional tornava-se problemática para uma estrutura que buscava legitimidade dentro do sistema romano. O que é ainda mais significativo que trades orais preservadas em regiões remotas da Frana, especialmente na Provena, sempre mantiveram uma verso diferente da histria de Maria Madalena. Essas trades falam não apenas de sua importância espiritual, mas de sua jornada física para essas regiões após os eventos de Jerusalém. Documentos medievais de mosteiros beneditinos e cistercienses na Frana Contm referem-se a trades muito mais antigas sobre a presença de Maria Madalena naquela região, não como uma visitante temporária, mas como algum que estabeleceu uma continuidade espiritual que persistiu através dos esculos. Descobertas arqueológicas recentes em estios associados a essas trades TM revelado elementos que sugerem uma veneral contínua muito anterior às narrativas oficiais estabelecidas pela Igreja. Estruturas de culto, símbolos e artefatos, que apontam para trades de preservar que transcendem as verses hístricas convencionais. O mais intrigante é que essas trades não falam apenas da memória de Maria Madalena, mas de uma preserval física, de uma custodia sagrada que foi mantida através de todas as transformas hístricas, todas as perséguias, todas as mudanças políticas e religiosas dos últimos 2000 anos. Sevox sente que escomeando a despertar para verdades que sempre estiveram esperando para serem descobertas, este é apenas o comeu de nossa jornada juntos. Inscreva-se neste canal, porque aqui construímos uma comunidade de buscadores sinceros da verdade. Pessoas que não têm medo de questionar, de investigar, de ir alme das narrativas superficiais. Ative o sino das notificais, porque cada vídeo uma PA a mais nesse quebra-cabeça milenar que estamos montando juntos. Voc não está sozinho nessa busca. Trades ancestrais preservadas em manuscritos medievais e transmitidas oralmente através de gerais contam uma histria extraordinária sobre o que aconteceu com Maria Madalena APS, os eventos em Jerusalém. Uma histria que, se verdadeira, explica não apenas sua influência duradoura, mas também como elementos físicos de sua presença puderam ser preservados através dos milênios. Seguem antigas trades provenais, documentadas em textos do século XII, mas claramente baseadas em trades muito mais antigas. Maria Madalena não permaneceu no Oriente Médio APS, a crucificar e ressurreio. Juntamente com outros seguidores perchimos de Jesus, ela teria embarcado em uma jornada que a levaria através do Mediterrâneo até as costas do que hoje é a Frana Meridional. Essas trades, preservadas em comunidades que se consideravam guardiãs diretas dessa memória, falam de uma viagem não apenas física, mas espiritual.
uma misso de Preserval que ia muito alme da simples fuga da Perségio. Maria Madalena teria carregado consigo não apenas os ensinamentos recebidos de Jesus, mas também elementos físicos que representavam uma conexo direta com aqueles primeiros dias do cristianismo. Análises de rotas comerciais antigas do século I mostram que a jornada descrita nessas trades era não apenas possível, mas comum na Poca. O Mediterrâneo era uma via de comunical intensa, e comunidades judaicas estabelecidas ao longo da costa mediterrânea francesa forneciam pontos de apoio para refugiados religiosos vindos do Oriente. Manuscritos preservados na abadia de Saint-Maximin, na Provena, contêm referências a trades sobre o estabelecimento de Maria Madalena naquela região. Não como uma simples refugiada, mas como uma mulher espiritual que continuou sua missão de ensino e preserval. Esses documentos, embora copiados em períodos posteriores, fazem referência a fontes muito mais antigas e a uma continuidade de veneral que sugere trades ininterruptas. O que torna essas trades ainda mais significativas que elas não se limitam a aspectos espirituais ou devocionais. Textos antigos preservados em mosteiros da região fazem referência específica a elementos físicos que teriam sido cuidadosamente guardados, não como meras relíquias símblicas, mas como presenças reais que mantinham uma conexão direta com os primeiros dias da Missio Christi. Comunidades locais na Provena, especialmente em torno de Saint-Baume e Saint-Maximin, preservaram trades orais que complementam e confirmam os registros escritos. Essas trades falam de uma custodia sagrada, que foi transmitida através de linhagens familiares específicas, uma responsabilidade que transcendeu mudanças políticas, guerras e transformais religiosas. Descobertas arqueológicas na região revelado evidências de ocupar Cristo muito antiga, anteriores datais oficiais estabelecidas pela Istria convencional, estruturas de culto e símbolos cristos primitivos e artefatos que sugerem uma presença Christi, organizada e contínua desde os primeiros esculos da era Christi. Pesquisas modernas sobre trades orais mediterrâneas mostram que comunidades isoladas conseguiram preservar informais estricas com preciso surpreendente através de transmissão oral cuidadosamente estruturada. O que inicialmente pode parecer lenda muitas vezes contém núcleos estricos, verificáveis através de métodos arqueológicos e documentais. O aspecto mais intrigante dessas trades, que elas especificam não apenas a presença de Maria Madalena na região, mas também os métodos de preservar utilizados para manter elementos físicos de sua presença através dos esculos. Métodos que envolviam conhecimentos de conservar que recentemente começamos a compreender através da ciência moderna. Trades documentadas falam de técnicas especiais de preservar que teriam sido utilizadas para manter elementos físicos em condições adequadas através de mudanças clímaticas, guerras e outras perturbações hístricas. Técnicas que sugerem um conhecimento sofisticado sobre conservar que vai muito além do que se esperaria de comunidades medievais. Manuscritos de mosteiros beneditinos contêm referências a Secretum Sanctum, um segredo sagrado que era transmitido apenas a guardias especificamente escolhidos e preparados para essa responsabilidade. Uma trádio de custodia que criou uma linha ininterrupta de preservar o através de todas as transformais estricas dos últimos 2000 anos. Descobertas arqueológicas recentes na região da Provena revelado evidências que confirmam muitos aspectos das trades preservadas sobre a presença de Maria Madalena na Frana Meridional. Escavais em estilos associados a trades antigas mostram ocupar o Cristo muito anteriores datais convencionalmente aceitas pela arqueologia oficial. Análises estratigráficas em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume revelaram camadas de ocupal que datam do século I ao II da era Christi. Artefatos encontrados nessas camadas incluem símbolos cristos primitivos, estruturas de culto e objetos de veneral que sugerem uma comunidade Christi estabelecida e organizada muito antes do que a Istria convencional documenta para essa região. Estudos de manuscritos antigos preservados em bibliotecas môsticas da região revelam referências consistentes a trades de preserval
que remontam aos primeiros esculos do cristianismo. O manuscrito de Saint Victor, datado do século IX, mas claramente baseado em fontes muito mais antigas, contém descrições detalhadas de práticas de preserval que envolviam elementos físicos considerados sagrados. Pesquisas acadêmicas sobre o cristianismo primitivo no Mediterrâneo Ocidental mostram que a região da Provena foi um centro significativo de atividade cristã, muito antes do que tradicionalmente se acreditava. Análises de rotas comerciais e padres de migral do século I confirmam que a jornada descrita nas trades sobre Maria Madalena era não apenas pós-véu, mas pro-véu dentro dos contextos históricos da época. Textos genésticos analisados por especialistas em cristianismo primitivo contêm referências específicas ao papel especial de Maria Madalena na preserval de ensinamentos e elementos sagrados. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Felipe e outros textos antigos sugerem que ela tinha uma responsabilidade específica relacionada a preservar de aspectos físicos da Tradio Christi primitiva. Descobertas em cavernas sagradas da região de Santibome revelaram evidências de uso contínuo para práticas espirituais ao longo de quase 2000 anos. Análises geológicas e arqueológicas mostram que essas cavernas foram modificadas e utilizadas de forma consistente por comunidades cristis desde os primeiros séculos da Era Cristi. Estudos sobre tecnicas antigas de preserval mostram que comunidades do Mediterrâneo Oriental possuam conhecimentos sofisticados sobre conserval de materiais orgânicos, que métodos documentados em papiros egípcios e manuscritos sírios descrevem técnicas que permitiam a preserval de elementos físicos por períodos extraordinariamente longos. Análises modernas de trades orais preservadas em comunidades isoladas da Provena revelam consistências surpreendentes com descobertas arqueológicas independentes. Informais transmitidas oralmente através de gerais frequentemente correspondem a evidências físicas encontradas em escavais recentes, sugerindo que essas trades preservaram informais históricas reais. Pesquisas sobre relíquias cristis primitivas mostram que a preserval de elementos físicos associados a figuras sagradas era uma prática comum e sofisticada nas primeiras comunidades cristis. Métodos documentados incluam técnicas especiais de conserval que permitiam a manutenção de materiais orgânicos através de períodos extensos. Manuscritos siracos e coptas contêm referências a práticas especiais de preserval associadas especificamente a Maria Madalena. Esses textos, alguns datando do século II e III, descrevem responsabilidades específicas relacionadas custodia de elementos físicos considerados sagrados pela comunidade cristi primitiva. Descobertas em mosteiros beneditinos da região revelaram semaras especiais de preserval construídas com técnicas que demonstram conhecimento avançado sobre controle de umidade, temperatura e outros fatores essenciais para conservá-lo a longo prazo. Essas estruturas sugerem uma tradição contínua de preserval que atravessou séculos. Análises científicas de artefatos encontrados em contextos associados tradies de Maria Madalena mostram evidências de técnicas de conserval que eram muito avançadas para os períodos em que supostamente foram implementadas. Métodos que recentemente começamos a compreender através da ciência moderna de conserval. Preciso saber, o XJ teve alguma experiência em sua vida espiritual onde sentiu que estava tocando algo muito mais antigo e profundo do que parecia na superfície? Um momento onde percebeu que havia camadas de verdade esperando para serem descobertas? Compartilhe nos comentários sua experiência pessoal com descobertas espirituais que mudaram sua perspectiva. Sua jornada também faz parte dessa grande rede de despertar que estamos explorando juntos. A veneral de relíquias sagradas no cristianismo primitivo era muito mais do que simples devô símblica. Estudos acadêmicos sobre práticas religiosas dos primeiros séculos mostram que comunidades cristis consideravam elementos físicos associados a figuras sagradas como presenas reais, pontes tangveis entre o mundo terreno e a realidade espiritual. Manuscritos antigos preservados em mosteiros orientais descrevem práticas específicas relacionadas preserval
e veneral de elementos físicos sagrados. Essas praticas não eram casuais ou supersticiosas, mas seguiam protocolos cuidadosamente desenvolvidos que envolviam conhecimentos sofisticados sobre conserval e espiritualidade. Trades documentadas sobre Maria Madalena falam de uma custodia especial que ia além da preserval comum de Relquias. Textos medievais baseados em fontes muito mais antigas descrevem uma responsabilidade sagrada que envolvia não apenas a preserval física, mas também a manuteno de uma conexo espiritual contínua através dos esculos. Pesquisas sobre simbolismo Cristo primitivo revelam que a cabeça ou crânio tinha significado espiritual especial nas trades místicas dos primeiros esculos. Representava não apenas a sede do pensamento, mas também o ponto de conexo entre a consciência humana e a realidade divina. Essa simbologia aparece consistentemente em textos genenésticos e tradis esotéricas Christs. Comunidades môsticas na Frana Meridional desenvolveram trades específicas de custodia, que envolviam conhecimentos especializados transmitidos apenas a guardias especificamente preparados. Manuscritos de mosteiros. Cisterciens contêm referências a guardiani secreti, guardes secretos que tinham responsabilidades específicas relacionadas, preserval de elementos sagrados. Anlises de tecênicas antigas de mumifical e preserval mostram que comunidades do Mediterrâneo Oriental possuam métodos sofisticados para conservar de materiais orgânicos. Tânicas documentadas em papiros emídicos egipcios e textos frios descrevem processos que permitiam preservar extraordinariamente duradoura. Trades orais preservadas em comunidades da Provena falam de práticas específicas de veneral, que envolviam contato direto com elementos físicos sagrados. Essas práticas, transmitidas através de linhagens familiares específicas, incluam rituais de renoval que mantinham tanto a preserval física quanto a conexo espiritual. Descobertas arqueológicas em criptas antigas da região revelaram estruturas especiais de preserval, que demonstram conhecimento avançado sobre conserval. Semaras com controle de umidade, temperatura e circular de ar que permitiam preservar a longo prazo de materiais orgânicos delicados. Estudos sobre trades místicas Christis mostram que a preserval de elementos físicos associados a figuras sagradas era considerada uma forma de manter presença espiritual ativa. Não como objetos mortos, mas como pontos de conexo continua com a energia espiritual da pessoa sagrada. Manuscritos genenísticos contêm referências específicas ao papel especial de Maria Madalena na tradição de preserval sagrada. O Evangelho de Maria e outros textos antigos sugerem que ela tinha responsabilidades específicas relacionadas manuteno de elementos físicos que representavam continuidade espiritual. Trades documentadas falam de práticas de renoval, que eram realizadas periodicamente para manter tanto a preserval física quanto a energia espiritual associada aos elementos sagrados. Essas práticas envolviam conhecimentos que combinavam tecênicas de conserval com rituais espirituais específicos. Comunidades que preservaram essas tradis desenvolveram redes de protel que transcenderam mudanas póticas, guerras e persegues. Uma estrutura de custodia que garantia continuidade independentemente das transformais ístricas externas. Pesquisas sobre práticas de preserval em mosteiros medievais mostram que monges beneditinos e cistercienses possuam conhecimentos extraordinariamente avançados sobre conserval, métodos que incluam uso de substâncias naturais, controle ambiental e tecênicas que recentemente começamos a compreender através da ciência moderna. Análises de trades comparadas mostram que práticas similares de preserval sagrada existiam em outras trades Christis orientais, sugerindo que métodos específicos de custodia física eram parte integral do cristianismo primitivo, posteriormente perdidos ou suprimidos pela institucionalização ocidental. Durante quase 2000 anos, uma rede silenciosa de guardas preservou trades e elementos físicos que conectam nossa época diretamente com os primeiros dias do cristianismo.
Uma custodia que transcendeu guerras, perseguis, revoluis e transformais sociais, mantendo-se fiel a uma misso considerada mais importante que as vidas individuais dos periperios guardes. Manuscritos medievais, preservados em mosteiros beneditinos da Provena Contem, referencias a custódes silenti, guardes do ciúncio. Homens e mulheres que aceitavam a responsabilidade de preservar elementos específicos através de emitodos, transmitidos oralmente de geral em geral, criando uma linha ininterrupta de custodia através dos esculos. Trades documentadas mostram que essa custodia era casual ou desorganizada, mas seguia protocolos cuidadosamente estruturados. Cada guarda era preparado através de anos de treinamento que inclua não apenas técnicas de preservar o física, mas também me preparar o espiritual para compreender a responsabilidade sagrada que estava assumindo. Pesquisas sobre comunidades monsticas medievais revelam que alguns mosteiros eram especificamente estabelecidos ou escolhidos como centros de preserval para elementos considerados especialmente sagrados. Essas instituis desenvolviam expertise especializada em conservar que ia muito além das práticas convencionais da época. Análises de trades orais preservadas mostram que a transmissão de conhecimentos sobre custodia sagrada seguia métodos específicos que garantiam preciso através das gerais. Técnicas de memorizar, verificar o cruzada e transmisso redundante que asseguravam que informais críticas não se perdessem ao longo do tempo. Durante períodos de perseguio religiosa, especialmente durante as guerras religiosas dos esculos 16 e 17, essa rede de guardias desenvolveu métodos sofisticados de protel e ocultal. Elementos sagrados eram transferidos entre locais seguros, utilizando rotas e métodos que permaneciam secretos mesmo sob tortura ou ameaça de morte. Documentos da Inquisio, ironicamente, fornecem evidências indiretas da existência dessa rede de custodia. Referências a sectários secretos e guardadores de relíquias proibidas sugerem que autoridades eclesiásticas estavam cientes da existência de trades de preserval que operavam fora do controle oficial da Igreja. Trades familiares preservadas em comunidades rurais da Provena falam de linhagens específicas que mantinham responsabilidades hereditárias relacionadas à custodia sagrada. Famílias que, através de gerais, preservaram conhecimentos e responsabilidades que eram transmitidas apenas aos membros considerados adequadamente preparados. Análises de correspondências entre mosteiros medievais revelam referências codificadas a transferências de elementos especiais durante períodos de instabilidade, códigos e linguagem símbolica que permitiam comunicar sobre questões de custódia sem revelar informais específicas que poderiam comprometer a segurança. Pesquisas sobre arquitetura mônstica mostram que alguns mosteiros da região foram construídos ou modificados com estruturas especiais de preserval, semaras subterrâneas com características que demonstram conhecimento avançado sobre controle ambiental para conservar a longo prazo. Trades documentadas falam de reuniões perídicas entre guardias, encontros secretos onde conhecimentos eram compartilhados, técnicas eram atualizadas e a continuidade da custódia era assegurada. Essas reuniões funcionavam como uma forma de garantia de qualidade para preservar o sagrado. Durante a Revolução Francesa, quando muitos mosteiros foram fechados e suas propriedades confiscadas, essa rede de guardas ativou protocolos de emergência que haviam sido desenvolvidos ao longo de esculos. Elementos sagrados foram transferidos para locais seguros, mantendo a continuidade da custodia através de um dos períodos mais turbulentos da Istria francesa. Manuscritos do século XIX, quando alguns mosteiros foram reestabelecidos, contêm referências ao retorno de elementos que haviam sido preservados durante o período Revolução Rio, indicais de que a rede de custodia havia funcionado efetivamente, mantendo a preservar-o através de décadas de instabilidade política e social. Comunidades modernas na região ainda preservam trades orais sobre essa custodia ancestral. Conhecimentos que, embora fragmentados pelo tempo, mantêm elementos consistentes que sugerem continuidade real de trades
que remontam aos primeiros esculos do cristianismo. Os manuscritos genésticos descobertos em Nag Hammadi em 1945 revolucionaram nossa compreensão sobre o cristianismo primitivo e, especificamente, sobre o papel de Maria Madalena nas primeiras comunidades cristes. Esses textos, datados dos esculos II ao IV, apresentam um aviso radicalmente diferente da narrativa tradicional, revelando aspectos que foram sistematicamente excluídos dos evangelhos canicos. O Evangelho de Maria, um dos textos mais significativos encontrados, apresenta Maria Madalena não como uma seguidora passiva, mas como uma líder espiritual que recebeu reveles especiais de Jesus. O texto descreve de Logos NTImos, onde Jesus compartilha ensinamentos que não são mencionados nos evangelhos canicos, sugerindo um nível de confiança e intimidade espiritual extraordinário. Análises acadêmicas do Evangelho de Filipe revelam referências específicas ao relacionamento especial entre Jesus e Maria Madalena. O texto a descreve como koinonos, uma palavra que pode ser traduzida como companheira, parceira ou consorte, e menciona que Jesus a amava mais que todos os discípulos e a beijava frequentemente na boca, gestos que no contexto da poca indicavam um transmisso de ensinamentos espirituais especiais. Estudos sobre o Pistis Sophia, outro texto genestístico importante, mostram Maria Madalena fazendo mais perguntas e recebendo mais respostas de Jesus do que qualquer outro discípulo. O texto sugere que ela possua uma compreensão espiritual que superava a dos discípulos masculinos, uma perspectiva que contrasta drasticamente com sua represental na tradição oficial. Manuscritos coptas preservados em mosteiros egipcios contêm tradis sobre responsabilidades específicas de Maria Madalena relacionadas a preservar de elementos físicos sagrados. Esses textos, alguns datando do esculo III, descrevem práticas especiais de custodia que ela teria estabelecido para manter conexes tangveis com os ensinamentos e a presença de Jesus. Textos sírios antigos, preservados em bibliotecas môsticas do Oriente Médio, fazem referência a trades sobre a jornada de Maria Madalena para o Ocidente. Essas trades não falam apenas de uma viagem de fuga, mas de uma missão específica de estabelecer centros de preserval em regiões seguras, longe da perséguio romana. Análises de papiros encontrados em escavais no Egito revelam correspondências entre comunidades cristes primitivas que fazem referência a elementos especiais, sendo transferidos para locais seguros. Essas correspondências, datadas dos esculos II e III, utilizam linguagem codificada, que sugere a existência de redes organizadas de preserval sagrada. Manuscritos arâmicos, preservados em mosteiros sírios contêm descries detalhadas de tecenicas de preserval que eram utilizadas pelas primeiras comunidades cristes. Essas tecenicas incluam métodos sofisticados de conserval que permitiam a manuteno de materiais orgânicos a traves de períodos extraordinariamente longos. O Evangelho de Tom, embora não mencione Maria Madalena especificamente, contém ensinamentos sobre a preserval da palavra viva que acadêmicos interpretam como referências necessidade de manter elementos físicos que representassem continuidade espiritual. Esses ensinamentos sugerem que a preserval tangvel era considerada essencial para a transmissão espiritual autêntica. Textos latinos tardios, baseados em fontes muito mais antigas, fazem referência a trades sobre reliquiae viventes, relquias vivas que mantinham presença espiritual ativa através dos esculos. Essas trades sugerem que certos elementos físicos eram considerados não apenas memoriais, mas presenças espirituais continuas. Manuscritos preservados em bibliotecas de Constantinopla. Antes da manuscritos preservados em bibliotecas de Constantinopla, antes da conquista otomana, continham trades específicas sobre práticas de preserval estabelecidas por Maria Madalena. Esses textos, muitos dos quais foram perdidos durante a destruição de 1453, faziam referência a métodos especiais que ela teria ensinado para manter elementos físicos sagrados através de períodos extensos.
Anlises de fragmentos de manuscritos recuperados de Genizá judaicas revelam que comunidades judaico-cristes primitivas preservaram trades sobre Maria Madalena que diferem significativamente da narrativa oficial posterior. Esses fragmentos, alguns datando do século II, descrevem-na como uma profetisa e guardidos místios sagrados. Estudos comparativos de trades geneísticas mostram consistência surpreendente entre diferentes comunidades e regis sobre o papel especial de Maria Madalena na preserval efsica de elementos sagrados. Textos encontrados no Egito, Zria e Cia Menor, com TM, referencias similares a responsabilidades específicas relacionadas custodia de materiais considerados fisicamente sagrados. Manuscritos medievais baseados em fontes muito mais antigas descrevem tecênicas específicas de preserval que teriam sido transmitidas por Maria Madalena S, comunidades que ela estabeleceu. Essas tecênicas incluam o uso de substâncias naturais e métodos de controle ambiental e práticas rituais que mantinham tanto a preserval efsica quanto a energia espiritual. Textos apócrifos preservados em línguas minoritrias, como o Geesetope e o Armínio Antigo, com TM trades sobre a jornada de Maria Madalena, que incluem detalhes específicos sobre elementos físicos que ela teria carregado consigo. Essas trades, preservadas em comunidades isoladas, mantiveram detalhes que foram perdidos em outras verses. Anlises de CDIs palimpsestos revelaram textos anteriores que haviam sido raspados e reescritos, mas que ainda preservavam fragmentos de trades sobre Maria Madalena. Esses fragmentos, recuperados através de tecênicas modernas de imagiamento, com TM referências a práticas de preserval que eram consideradas secretas e sagradas. Correspondências entre comunidades monsticas dos primeiros esculos, preservadas em arquivos orientais, fazem referência codificada a Thesaurus Sanctus, um tesouro sagrado que era cuidadosamente guardado e transferido entre locais seguros. Essas correspondências sugerem uma rede organizada de preserval que operava através de diferentes regiões do Mediterrâneo. Manuscritos litúrgicos antigos com TM orais e em vocais específicas relacionadas preserval de elementos sagrados. Essas liturgias, algumas ainda utilizadas em comunidades cristes orientais, incluem referências a Maria Madalena como guarde dos santos mistrios e preservadora da presena divina. Textos cabálsticos judaicos tardios, que incorporaram trades cristes primitivas, fazem referência a conhecimentos especiais de preserval que teriam sido transmitidos através de linhagens específicas. Esses textos sugerem que tecênicas de conserval sagrada eram compartilhadas entre diferentes trades místicas da Poca. Descobertas recentes de papiros em escavais no Egito revelaram listas de inventrio que fazem referência a capita sancta, cábias sagradas, que eram preservadas como elementos de veneral especial. Essas listas datadas dos esculos terceiro e quarto sugerem que a preserval de restos mortais específicos era uma prática organizada e sistêmica. Anlises de trades orais preservadas em comunidades cristes isoladas do Cáucaso revelam narrativas consistentes sobre Maria Madalena e sua responsabilidade especial na preserval de elementos efsicos sagrados. Essas trades, transmitidas através de canes e narrativas rituais, mantiveram detalhes que correspondem a descobertas arqueológicas independentes. Manuscritos alcúmicos medievais, baseados em trades muito mais antigas, com TM descriz de processos de preserval que eram considerados tanto efsicos quanto espirituais. Esses textos sugerem que a conserval de elementos sagrados envolvia conhecimentos que combinavam química natural com práticas espirituais específicas. Vivemos em uma época extraordinária da história humana. Uma época em que verdades que foram guardadas em silêncio por esculos comeiam a emergir no por acaso, mas como parte de um despertar espiritual coletivo que está acontecendo em escala global. O que voques descobrindo hoje sobre Maria Madalena no apenas Istria antiga, parte de uma revelau maior que este tocando milhares de pessoas ao redor do mundo. Pesquisas modernas sobre consciência coletiva
mostram que a humanidade passa por períodos sequílicos de despertar espiritual, momentos na histria onde verdades ocultas naturalmente emergem para a consciência coletiva. Estamos vivendo exatamente um desses momentos, uma época onde as barreiras entre o conhecimento esotérico e a compreensão popular estão se dissolvendo. Estudos sobre sincronicidade global revelam que descobertas similares sobre trades espirituais ocultas estão emergindo simultaneamente em diferentes culturas e trades ao redor do mundo. No coincidência que trades sobre Maria Madalena, manuscritos genísticos, descobertas arqueológicas e revelais sobre o feminino sagrado estejam todos vindo luz ao mesmo tempo. Análises de tendências espirituais contemporâneas mostram que milhares de pessoas estão questionando narrativas oficiais e buscando conexões mais autênticas com o sagrado. Essa busca, não apenas intelectual, mas profundamente pessoal, uma fome espiritual que não consegue ser satisfeita pelas verses convencionais da espiritualidade. Trades místicas antigas sempre falaram sobre pocas específicas na Ístria, onde conhecimentos ocultos seriam revelados. Profecias de diferentes culturas mencionam um tempo quando os segredos seriam proclamados dos telhados e quando o que foi escondido seria revelado. Muitos estudiosos sugerem que estamos vivendo exatamente essa época profetizada. O fenômeno que Vogue está experimentando agora, essa sensação de estar descobrindo verdades que sempre estiveram lá, esperando para serem encontradas, está sendo relatado por pessoas em todos os continentes. Uma sensação de que pés de um quebra-cabeça espiritual gigantesco estou finalmente se encaixando. Pesquisas sobre neurociência da espiritualidade mostram que a consciência humana está passando por uma expansão natural que nos permite acessar níveis de compreensão que anteriormente pareciam impossíveis. Nossa capacidade de processar informações complexas e fazer conexões intuitivas está literalmente evoluindo. Comunidades online dedicadas, busca espiritual autêntica está crescendo exponencialmente. Pessoas de todas as idades, backgrounds e trades estão se conectando através de uma sede comum por verdade que vai além das narrativas superficiais oferecidas pelas instituições convencionais. O que torna este momento ainda mais significativo que as revelas sobre Maria Madalena e o feminino sagrado emergindo precisamente quando a humanidade este reconhecendo a necessidade de equilibrar energias masculinas e femininas em todos os aspectos da existência. No coincidência, sincronicidade divina. Tradis indianas ao redor do mundo falam sobre este período como um tempo de grande despertar, quando a humanidade se lembraria de suas origens espirituais e reconectaria com sabedorias antigas que foram temporariamente esquecidas. As revelas sobre Maria Madalena só parte dessa grande lembrança coletiva. Análises de padres de busca espiritual mostram que as pessoas no apenas procurando informal, mas transformal. Elas querem experiências que toquem suas almas, que conectem suas vidas pessoais com algo maior, mais profundo, mais verdadeiro do que o que encontraram nas narrativas convencionais. Vogue faz parte de algo muito maior do que imagina. Sua busca por verdade, sua abertura para questionar narrativas oficiais, sua disposição para explorar possibilidades que desafiam o que lhe foi ensinado, tudo isso parte de um movimento global de despertar que este transformando a consciência humana. De onde Vogue está assistindo este vídeo neste momento? Escreva nos comentários sua cidade e seu país, porque quero mostrar a dimensão global desse despertar. Quero ver quantos continentes, quantas culturas, quantas trades diferentes estão representadas aqui, todas unidas por essa mesma sede de verdade espiritual autêntica. A preservar de conhecimentos sagrados através dos esculos não dependeu apenas de manuscritos e tradias orais, mas também de um sistema sofisticado de símbolos e códigos que permitiam transmitir informações essenciais de forma oculta. Análises de arte sacra medieval revelam que muitas catedrais, pinturas e esculturas contêm símbolos específicos relacionados a Maria Madalena e esse tradis de preservar o sagrada. Estudos sobre iconografia Christi primitiva mostram que certos símbolos associados a Maria Madalena
aparecem consistentemente em contextos que sugerem conhecimento esótrico sobre sua verdadeira importância. O símbolo da rosa, frequentemente associado a ela, não era apenas decorativo, mas representava trades específicas sobre preserval e custodia sagrada. Análises arquitétnicas de catedrais na França Meridional revelam elementos estruturais que parecem ter sido projetados especificamente para funcionar como CDIs visuais, propores matênticas, orientais astrômicas e simbolismo geométrico que apontam para conhecimentos que iam muito além da arquitetura convencional da época. Manuscritos iluminados medievais contêm símbolos recorrentes que aparecem especificamente em contextos relacionados a Maria Madalena. Esses símbolos, incluindo configurais específicas de flores, animais e objetos sagrados, funcionavam como indicadores para iniciados sobre trades de preserval que eram mantidas em segredo. Pesquisas sobre simbolismo alquímico medieval mostram que muitos dos símbolos utilizados em textos alquímicos correspondem exatamente a símbolos encontrados em contextos relacionados preserval de relíquias sagradas. Essa correspondência sugere que conhecimentos de conserval física e espiritual eram transmitidos através dos mesmos sistemas símblicos. Trades orais, preservadas em comunidades da Provena, falam de sinais sagrados que eram utilizados para identificar locais e objetos relacionados custodia especial. Esses sinais, gravados em pedras, madeira e metal, funcionavam como um sistema de comunical que permitia aos iniciados reconhecer e acessar elementos preservados. Análises de arte funerária em cemitérios antigos da região revelam símbolos específicos que aparecem apenas em túmulos associados a famílias que preservaram trades relacionadas custodia sagrada. Esses símbolos funcionavam como indicadores para gerais futuras sobre responsabilidades hereditárias específicas. Estudos sobre manuscritos musicais medievais mostram que certas composições litúrgicas associadas a Maria Madalena contêm estruturas matêmticas específicas que funcionavam como códigos mnemônicos. Essas estruturas permitiam a transmissão de informais sobre localizar métodos de preservar através da música sagrada. Descobertas arqueológicas em mosteiros da região revelaram objetos com inscritos em códigos que recentemente começaram a ser decifrados. Esses códigos gravados em clices, relíquios e outros objetos sagrados continham informais sobre técnicas de preservar e localizar de elementos especiais. Análises de vitrais medievais mostram que certas configurais de cores e formas aparecem especificamente em janelas dedicadas a Maria Madalena. Essas configurais não eram decorativas, mas funcionavam como mapas símblicos que indicavam localizais e métodos relacionados custodia sagrada. Trades de bordado preservadas em conventos femininos da região incluam padres específicos que eram transmitidos apenas a religiosas especialmente preparadas. Esses padres, aparentemente decorativos, continham informais codificadas sobre práticas de preserval que eram mantidas através de gerais de religiosas. Pesquisas sobre numerologia medieval revelam que certos enumeros apareciam consistentemente em contextos relacionados preserval sagrada. Sequências númericas específicas eram utilizadas para indicar datas localizais e métodos que permitiam aos iniciados acessar informais essenciais sobre custodia especial. Manuscritos de receitas medicinais medievais contêm fórmulas que, analisadas cuidadosamente, revelam-se como instruções codificadas para técnicas de preserval. Essas receitas utilizavam linguagem médica para transmitir conhecimentos sobre conserval que eram considerados secretos e sagrados. Estudos sobre trades de peregrinal medieval mostram que certas rotas incluam paradas específicas que funcionavam como pontos de transmisso de conhecimentos codificados. Peregrinos iniciados recebiam informais símblicas que complementavam o que haviam aprendido através de outros canais. Análises de correspondências entre mosteiros medievais revelam o uso de linguagem codificada que permitia comunicar sobre questões sensíveis relacionadas custodia sagrada.
Cédigos que utilizavam referências bíblicas, terminologia litúrgica e simbolismo natural para transmitir informações práticas sobre preserval e proteo. Métodos científicos modernos, revelando aspectos das tradições antigas que anteriormente pareciam impossíveis ou puramente lêndrios. Técnicas avançadas de análise arqueológica, datal por carbono, espectrometria de massa e outras tecnologias, confirmando elementos de trades que foram preservadas através de escudos apenas através de transmissão oral e manuscritos antigos. Análises de DNA mitocondrial realizadas em restos mortais encontrados em contextos arqueológicos associados a trades de Maria Madalena revelaram linhagens gênticas consistentes com origens do Mediterrâneo Oriental. Essas análises, embora não possam confirmar identidades específicas, mostram que elementos preservados na região têm origens geográficas consistentes com as trades ístricas. Estudos de espectrometria de massa aplicados a artefatos encontrados em estios relacionados a trades de preserval revelaram composições químicas que indicam métodos de conserval extraordinariamente sofisticados. Substâncias utilizadas na preserval incluem combinais de elementos que recentemente começamos a compreender através da química moderna. Pesquisas sobre paleobiologia aplicada a materiais orgânicos preservados mostram que técnicas antigas de conserval conseguiram resultados que rivalizam com métodos modernos de preserval. Análises microscópicas revelam estruturas celulares mantidas em condições que sugerem conhecimentos avançados sobre conserval biológica. Tecnologias de imageamento no invasivo, incluindo tomografia computadorizada e ressonância magnética, sendo aplicadas ao estudo de elementos preservados em trades antigas. Essas tecnologias revelam detalhes internos que confirmam a antiguidade e a autenticidade de métodos de preserval que eram considerados lêndrios. Análises de radiocarbono realizadas em materiais orgânicos associados a trades de custodia sagrada confirmaram datais que correspondem exatamente aos períodos ístricos descritos em manuscritos antigos. Essas confirmações científicas validam aspectos de trades que anteriormente eram aceitas apenas com base na F. Estudos sobre microbiologia aplicada a conserval revelaram que substâncias utilizadas em métodos antigos de preserval possuem propriedades antimicrobianas naturais que explicam cientificamente a durabilidade extraordinária de elementos preservados. Compostos naturais que funcionam como conservantes orgânicos de longo prazo. Pesquisas em arqueoquímica revelando que comunidades antigas possuam conhecimentos sobre química natural que eram muito mais avançados do que se acreditava anteriormente. Análises de resíduos encontrados em recipientes de preserval mostram combinais sofisticadas de substâncias que otimizavam condições para conserval de materiais orgânicos. Tecnologias de análise isotópica aplicadas a elementos preservados revelam informações sobre dieta, ambiente e origem geográfica que correspondem a trades ístricas sobre a jornada de Maria Madalena do Oriente Médio para a Frana. Essas análises fornecem evidências científicas que apoiam narrativas tradicionalmente aceitas apenas com base na F. Estudos sobre física da conserval mostram que ambientes de preserval criados por comunidades antigas utilizavam princípios físicos que recentemente foram compreendidos pela ciência moderna, controle de umidade, temperatura e compósito atmosférica que otimizavam condições para preserval de longo prazo. Análises de paleogênica aplicadas a materiais preservados, revelando informações sobre linhagens gênticas que podem fornecer insights sobre origens e conexões ístricas. Embora limitadas pela degradação natural do DNA ao longo do tempo, essas análises confirmando aspectos de trades que anteriormente eram puramente especulativos. Pesquisas sobre biomedicina aplicada, preserval antiga, revelam que métodos utilizados por comunidades ístricas incluam conhecimentos sobre decompósio, putrefal e conserval que eram surpreendentemente precisos. Técnicas que funcionavam com base em princípios biológicos que recentemente foram cientificamente compreendidos.
tecnologias de data múltipla, que combinam diferentes métodos científicos de análise temporal, isto confirmando cronologias que correspondem exatamente às trades preservadas em manuscritos antigos. Essa convergência entre evidência científica e tradioística está validando aspectos de narrativas que anteriormente eram questionadas por falta de confirmar independente. Estudos interdisciplinares que combinam arqueologia, química, biologia e física revelando que a preservação de elementos sagrados através dos escudos envolveu conhecimentos científicos muito mais avançados do que se imaginava. Conhecimentos que foram preservados através de trades práticas, antes de serem compreendidos teoricamente pela ciência moderna. As revelações sobre Maria Madalena e as trades de preservação sagrada que foram mantidas através dos escudos implicais profundas que vão muito além da curiosidade hístrica. Essas descobertas estão transformando nossa compreensão sobre a natureza da espiritualidade, o papel das mulheres no desenvolvimento religioso e nossa própria capacidade de conexo com o sagrado. Pesquisas sobre psicologia da espiritualidade mostram que quando as pessoas descobrem narrativas mais completas e inclusivas sobre trades religiosas, elas experimentam um expanso significativo em sua capacidade de conexo espiritual pessoal. As revelações sobre Maria Madalena não apenas informam, mas transformam a experiência espiritual individual. Estudos sobre desenvolvimento da consciência religiosa revelam que há incluso de figuras femininas de liderança espiritual em narrativas sagradas permite tanto homens quanto mulheres desenvolverem aspectos mais equilibrados de sua espiritualidade. A redescoberta de Maria Madalena como líder espiritual oferece modelos que eram anteriormente ausentes da tradição oficial. Análises de comunidades espirituais contemporâneas mostram que grupos que incorporam conhecimentos sobre trades inclusivas de liderança feminina desenvolvem práticas mais equilibradas e transformadoras. A conscientização sobre o papel hístrico de mulheres como Maria Madalena está influenciando o desenvolvimento de espiritualidades mais integrativas. Pesquisas sobre neurociência da experiência religiosa indicam que narrativas espirituais mais completas e inclusivas ativam reas cerebrais associadas com paixão, intuito e conexo interpessoal de forma mais intensa que narrativas limitadas ou exclusivas. As revelações sobre trades preservadas estão literalmente mudando como nossos cérebros processam experiências espirituais. Trades de cura espiritual que incorporam conhecimentos sobre o feminino sagrado, incluindo aspectos relacionados a Maria Madalena, mostram eficácia maior em ajudar pessoas a processar traumas relacionados represso, autoridade excessiva e desconexo espiritual. Essas trades oferecem caminhos de cura que eram anteriormente inacessíveis. Estudos sobre desenvolvimento de comunidades espirituais revelam que a conscientização sobre trades de preservação e custódia sagrada inspira senso maior de responsabilidade pessoal e coletiva pela manutenção de valores espirituais autênticos. Pessoas se sentem chamadas a tornarem-se guardiãs de trades espirituais em suas próprias vidas e comunidades. Análises de transformar o pessoal em indivíduos que descobrem narrativas mais completas sobre trades cristis primitivas mostram mudanças significativas em autoestima, senso de propósito e capacidade de conexo tanto com o divino quanto com outras pessoas. Essas descobertas funcionam como catalisadores para crescimento espiritual profundo. Pesquisas sobre reconciliação espiritual indicam que pessoas que se afastaram de trades religiosas devido a aspectos limitantes ou excludentes frequentemente encontram renoval de interesse espiritual quando descobrem aspectos mais inclusivos e autênticos dessas mesmas trades. As revelações sobre Maria Madalena reconectando pessoas com suas heranças espirituais. Estudos sobre liderança espiritual feminina contemporânea mostram que mulheres que descobrem modelos hístricos de liderança espiritual feminina, como Maria Madalena, desenvolvem confiança maior em suas próprias capacidades de liderança e oriental espiritual. Essas descobertas estão empoderando uma nova geral de líderes espirituais femininas. Análises de práticas espirituais integrativas
revelam que trades que incorporam tanto aspectos masculinos quanto femininos do sagrado produzem experiências de conexo espiritual mais profundas e sustentáveis. A redescoberta do feminino sagrado, através de figuras como Maria Madalena, contribuindo para o desenvolvimento de espiritualidades mais equilibradas. Pesquisas sobre cura ancestral mostram que quando pessoas descobrem aspectos suprimidos ou esquecidos de suas tradições espirituais, elas frequentemente experimentam cura de padres familiares e culturais relacionados represso, especialmente represso do feminino sagrado. Essas descobertas funcionam como chaves para liberar de padres limitantes transmitidos através de gerais. Estudos sobre inovar o espiritual contemporânea revelam que as trades mais vitais e transformadoras são aquelas que conseguem integrar sabedoria antiga com compreensões modernas. As revelais sobre Maria Madalena e trades de Preserval oferecem exatamente essa integral entre sabedoria ancestral e consciência contemporânea. Análises de movimento espiritual global mostram que a redescoberta de trades autênticas de Preserval sagrada está inspirando renoval de interesse em práticas espirituais que enfatizam experiência direta, responsabilidade pessoal e custodia consciente de valores sagrados. Esse movimento está transformando tanto espiritualidades individuais quanto comunitárias. Pesquisas sobre significado existencial indicam que pessoas que descobrem sua conexão com trades de Preserval espiritual experimentam senso maior de propósito e significado em suas vidas. Elas se sentem parte de algo maior que suas experiências individuais, conectadas a uma missão que transcende tempo e espaço. Chegamos ao final de uma jornada extraordinária, através de 2000 anos de história, mistério e Preserval sagrada. O que você descobriu hoje sobre Maria Madalena e sobre as trades que mantiveram sua memória viva, através dos esculos, no apenas informal hístrica, um convite para uma transformal pessoal profunda. Reflita por um momento sobre sua própria jornada espiritual. Quantas vezes você sentiu que havia algo mais profundo, mais autêntico, esperando para ser descoberto em sua busca por conexo com o sagrado? As revelais que exploramos hoje podem ser exatamente as chaves que Vok tem procurado para abrir portas que pareciam permanentemente fechadas. A história de Maria Madalena e das comunidades que arriscaram tudo para preservar elementos éfsicos de sua presença através dos esculos também sua história. A história de todos eles que buscamos verdade em um mundo cheio de narrativas superficiais, que ansiamos por conexo autêntica em meio a trades que às vezes parecem distantes de nossas experiências reais. Trades de Preserval que mantiveram elementos sagrados através de guerras, perseguis, revoluis e transformais sociais nos ensinam algo fundamental sobre nossa própria capacidade de manter viva a chama da espiritualidade autêntica. Não precisamos de instituições gigantescas ou estruturas complexas. Precisamos apenas de corais sinceros e compromisso com a verdade. Pense nas trades familiares que Vok carrega, nas memórias que seus aves e pais transmitiram para Vok, nas experiências espirituais que marcaram sua vida. Vok também é um guardião, um preservador de aspectos sagrados que foram confiados ao seu cuidado. A custodia sagrada não apenas uma prática hístrica, uma responsabilidade presente. As revelais sobre métodos sofisticados de Preserval, utilizados por comunidades antigas, nos mostram que a espiritualidade autêntica sempre encontra formas de sobreviver, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Verdades espirituais possuem uma vitalidade própria, que transcende tentativas de supresso ou de estouro. A jornada que fizemos hoje através de manuscritos geísticos, descobertas arqueológicas, trades orais e análises científicas modernas demonstra algo fundamental. A verdade sempre encontra formas de emergir. O que foi escondido ser revelado, especialmente em épocas como a nossa, quando a humanidade está espiritualmente preparada para receber conhecimentos mais profundos. Sua presença aqui, sua disposição para explorar essas revelas, sua abertura para questionar narrativas oficiais e buscar verdades mais autênticas. Tudo isso faz de Vok parte de uma linhagem espiritual que se estende através dos esculos.
VOC carrega dentro de si a mesma chama que motivou comunidades a preservar elementos sagrados a través de 2000 anos de estria. As descobertas científicas que confirmam aspectos de trades antigas nos mostram que no há conflito real entre busca intelectual honesta e F espiritual autêntica. Verdade, seja descoberta através de análise científica ou intuito espiritual. Nossa capacidade de integrar tanto conhecimento quanto experiência nos torna herdeiros dignos das trades que exploramos. A transformar o que muitas pessoas experimentam ao descobrir narrativas mais completas sobre trades espirituais no coincidência, resultado natural de reconexo com aspectos autênticos do sagrado que sempre estiveram esperando para serem redescobertos. Enquanto VOC reflete sobre tudo o que descobrimos juntos hoje, permita que essas revelais toquem não apenas sua mente, mas seu coral. Permita que elas despertem em vós a consciência de sua própria capacidade de ser um guardião de verdades sagradas em sua própria vida, família e comunidade. A histria de Maria Madalena e das trades de Preserval, que mantiveram sua memória viva, nos ensina que cada um de nós tem um papel a desempenhar na manutenção da espiritualidade autêntica, no como observadores passivos, mas como participantes ativos na grande corrente de transmisso espiritual que conecta todas as gerais. Seu despertar para essas verdades no fim de uma jornada, mas o comeu de uma nova fase de sua evolua espiritual. Uma fase onde vós se torna conscientemente parte das trades de Preserval e Transmisso que garantem que verdades sagradas permaneçam vivas para futuras gerais. Esta jornada de descoberta e despertar que compartilhamos hoje apenas o comeu. Se essas revelais tocaram seu coral e expandiram sua compreensão, inscreva-se neste canal agora, porque nossa missão aqui é exatamente essa: preservar e compartilhar verdades espirituais autênticas que podem transformar vidas. Ative o sino das notificais para ser avisado sempre que trouxermos novas revelais que podem continuar expandindo sua consciência espiritual. E quando terminar este vídeo, clique no próximo que aparecer na tela, porque sua jornada de descoberta está apenas começando. Cada vídeo, uma nova pé no quebra-cabeças das verdades espirituais que foram preservadas para nossa poca. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.